Mais uma vez, quero deixar aqui registrado minha gratidão. Sempre que eu participo da madrugada com Deus, para mim é sempre um ponto de partida para fortalecer meus ideais, fortalecer a minha fé e me tornar mais próximo de Deus. Então, eu agradeço muito. Esses momentos são importantes demais. Entende? Vamos hoje para mais um tema dentro dessa programação de que para conquistar o mundo é necessário primeiro tomar a decisão de colocar em ordem a nossa vida, os nossos propósitos, nossos ideais. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema muito, eu diria, um tema muito delicado, pois é um assunto que está presente em todos os níveis de relacionamento. Hoje nós vamos destacar esse assunto que é considerado o calcanhar de Aquiles. Então, decidi oferecer o meu perdão. É um assunto com uma certa dificuldade, normalmente entre todos nós, de compreensão. Às vezes nós queremos tratar desse tema somente com o coração, somente com o sentimento. Outros querem fazê-lo somente com a mente, só com a razão, de maneira que esse assunto precisa realmente... Hoje, na realidade, nós queremos dar apenas uma pincelada, porque esse assunto ele é muito vasto, existe muito material, mas eu quero me valer de um texto bíblico. Eu quero falar de dois aspectos importantes sobre esse assunto, sobre a necessidade de oferecer perdão. Existe o dar perdão, né? O pedir perdão é a iniciativa do agressor. Aqueles passos que ele conscientemente diz, não, eu realmente reconheço que falhei, me excedi, fui ao extremo e eu vou pedir perdão. E oferecer perdão é a iniciativa do ofendido. É aquele que escutou aquilo que possivelmente não deveria ter sido dito de forma imerecida, mas é sobre esse aspecto principal que eu quero tratar nesses minutos que eu tenho. Oferecer perdão é a iniciativa do ofendido. E eu quero me valer da Bíblia. Quem tem esse livro sagrado em suas mãos, ou próximo de você, pode abrir aí no livro de Lucas, no capítulo 23, no verso 34. Aqui fala de uma situação constrangedora, uma situação em que o ofendido estava em maus lençóis, em outras palavras, e aqui está o relato do próprio Jesus. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ler esse texto e interpretá-lo talvez seja muito fácil. Aplicá-lo talvez seja muito fácil também. Mas eu quero, meus queridos, fazer com que, nesses poucos minutos, dentro dessa pequena pincelada que vamos compartilhar, nós possamos ter pelo menos uma noção da importância dessa atitude, dessa iniciativa de Jesus. Primeiro, quero dizer que o contexto era desfavorável. Não havia nenhuma razão, nenhum motivo para Jesus ter dito essa frase, ou ter expressado seus sentimentos com essas palavras. Porque dentro do contexto, Jesus estava sendo traído, diga-se passagem, por aqueles que ele considerava como seus amigos. A Bíblia relata que eles deram no pé quando se depararam com as circunstâncias que Jesus estava sendo preso diante daquela turba, esboçaram uma reação de forma errada, equivocada, puxaram a espada. Jesus disse, não, basta, não é por aí, né? Aqui também fala
dentro do contexto, fala que ele foi ferozmente zombado, machucado, espancado, esbofeteado. Você pega os 4 evangelhos, você vê coisas que nos causam náuseas. Jesus foi cuspido, né? Uma experiência que marca muito alguém ter que cuspir no rosto do outro. Na realidade, a Bíblia diz que Jesus foi açoitado, cravaram-lhe uma coroa de espinho na cabeça. Eu não tenho noção do que é isso, porque eu já me deparei com situações em que me feri com espinhos. Talvez você também. Raramente alguém não passou por essa experiência de se desferir com aquele espinho dentro de uma flor tão bonita. Você pega ali, por alguma razão, uma fripa de pau entra na sua mão, fica incomodando. Então, isso aqui é um pequeno vislumbre da totalidade do sofrimento em que o contexto nos leva para poder entender melhor como é que Jesus teve essa capacidade. Mas alguém pode dizer, não, mas ele era Deus. Não nos esqueçamos que Jesus, por ter as 2 naturezas, ele usou mão da natureza humana. Embora sendo Deus, ele não usurpou ser como Deus. A Bíblia fala a menção apostólica sobre isso. Mas nós sabemos que, como Deus, ele agiu depois da ressurreição. Né? Mas, até então, na cruz, ele agiu como homem. Porque ele veio justamente mostrar, nos dar exemplo, de forma plausível, da possibilidade de superarmos nossas limitações. Porque Jesus é o nosso exemplo máximo, em vários aspectos. E também no que diz respeito a encarar com responsabilidade essa questão do perdão. Né? A isso, usando como contraponto, nós vimos aí um episódio bíblico em que, antes da cruz, em que Pedro chegou para Jesus, um tanto quanto incomodado pela forma como ele era tratado pelos cobradores de impostos, e, por sua vez, muitas vezes eram os próprios judeus. Mas, então, Pedro chega para Jesus e disse, mestre, me perdoe a impetulância, me perdoe ele acordar tão cedo, nas altas horas da madrugada, mas quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Então, prontamente, ele já veio com a resposta, assim, já forjada, né? Só 7 vezes. Pedro foi muito inteligente na sua forma de pensar, né? Eu vou logo dar aqui o gancho, eu vou fazer a pergunta, né? Mas eu vou trazer logo a resposta. Então, Senhor, 7 vezes é suficiente? Ele queria que Jesus dissesse o quê? Sim, Pedro, você está certíssimo. 7 vezes é perfeição. Mas Pedro foi surpreendido quando Jesus olhou para ele, fitou seus olhos no dele e disse, Pedro, 7 vezes não, mas 70 vezes 7. Né? Então, aquilo causou um espanto muito grande na compreensão de Pedro. Como assim? Se eu vim com essa proposta, já muito pesada para mim, ter que perdoar alguém 7 vezes já não é fácil para mim. E agora eu me deparo com essa resposta de Jesus, que não 7 vezes, mas 70 vezes 7, e mesmo assim a ideia bíblica é que Jesus não estava limitando. Entende? Jesus está dizendo, olha, Pedro, perdoe quantas vezes for necessário. Você quer tirar um peso de suas costas? Você quer se sentir bem? Perdoe quantas vezes for necessário. Então, eu quero aqui, meus amados, na realidade, frisar 2 pontos aqui que é bem interessante. Tá? A etimologia da palavra perdoar, ela vem do latim perdonare, que é doar seu direito de estar ressentido com quem fez a agressão. Observe, viu? É a capacidade de doar o seu direito de estar triste, de estar dolorido, de estar ressentido com quem fez a agressão. Perdoar
é abrir mão de sentir-se vítima de algum ato ruim. Perdoar é ser capaz de despir-se da roupagem do coitadinho e do pobrezinho. Essa que é a grande verdade. Então, oferecer perdão é a iniciativa do ofendido. Entende? Perdoe os outros, não porque eles merecem o seu perdão, mas porque você merece ter paz. Dá para entender, meus amados? Observe como isso é importante, porque a nossa ideia é que, oferecendo perdão, estou libertando o outro. Mas é o contrário, você está auto-se libertando pela intervenção do Espírito Santo. Entende? Até porque nós não sabemos se o outro vai, de fato, querer o seu perdão, mesmo sendo o agressor. Esse aspecto é importante porque me faz, assim, me faz pensar, estudando esse assunto, me vi à mente, e confesso que eu aqui sozinho no meu escritório me emocionei e até meus olhos ficaram cheios de lágrimas. Diante daquelas situações em que uma mãe vai ao encontro daquele que tirou a vida do seu filho e, olhando nos seus olhos, cheio de lágrimas, ela diz: você não tem ideia, você não tem noção do meu sofrimento, do tamanho da dor que eu carrego, que você me causou por ter tirado parte de minha vida, de alguém que eu amava tanto. Mas eu estou aqui por uma causa maior. Eu não sei quantos de vocês já viram situações como essa. Eu já pude não ver pessoalmente, mas em episódios, em reportagem, onde a mãe olha para o agressor e diz, olhando nos olhos, diz: eu vim aqui para lhe oferecer o meu perdão. Sua dívida comigo foi cancelada. E eu estou aqui para me libertar de sentimentos, pensamentos, procedimentos ruins que me escravizavam. Ela olha para aquele agressor e diz: fique em paz, porque eu vou retornar agora na paz. E quero aqui dizer para vocês, meus amados, vocês imaginem essa cena, não é fácil. Para alguém que perdeu de forma injusta, por um ato impensado, perder alguém que ama. Nós que somos pais, nós sabemos o quanto isso é revoltante. Você perder um filho por causa da atitude de alguém que está embriagado, de alguém que está aí acometido da fúria de uma dose de drogas e assim por diante. Mas não é fácil. Mas pedir perdão, ou melhor, oferecer perdão é abrir mão de sentir-se vítima. Ok? Pedir perdão, meus amados, é a capacidade de dizer: Senhor Deus, por favor, me tira essas algemas. Porque, na realidade, as pessoas que sofrem as ofensas, as transgressões, as pessoas realmente têm uma atitude de grandeza quando procede dessa forma. E a gente vê isso aqui na Bíblia, né? Jesus dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É como se Jesus estivesse dizendo: Pai, assume o papel dessa mãe. Eu fui atropelado por alguém que estava alcoolizado. Entende? Todo o aparato desse contexto era o suficiente para eximir Jesus de não ter esse texto aqui. Mas para contrariar todo pensamento racional ou sentimental, aqui está Jesus, pendurado numa cruz, com suas mãos abertas, com cravos, o prendendo aquele madeiro. Ele poderia muito bem ali expressar a sua revolta, a sua indignação,
E ali poderia muito bem abrir seus lábios e tecer uma maldição para aqueles que estavam ao pé da cruz, zombando, ironizando. Você não é filho de Deus? Desça daí. Já imaginaram, meus amados? Mas perdão é doar o seu direito de estar ressentido. Perdão é a capacidade que Deus nos concede de abrir mão de ser vítima, mesmo que tenha sido injustiçado. Muitas vezes, meus queridos, por questões psicológicas, sem ter a devida consciência ou clareza, as pessoas não pedem perdão porque se veem numa situação confortável, por incrível que pareça. Como assim, pastor? Numa situação confortável? Porque o papel de ofendido atrai simpatia. E assim não é. Você vê duas pessoas ali discutindo, e uma delas, por impulso, dá uma tapa no rosto do outro, você vai se sensibilizar, você vai se sensibilizar, você vai se simpatia por quem? Por quem bateu, por quem apanhou? Por quem apanhou. É assim. Então, o papel do ofendido atrai simpatia, deixa a pessoa livre do erro, gera comoção, passando a ser visto como um bichinho, coitadinho, mas foi ele que apanhou, eu vi, entende? Afinal de contas, a ideia a ideia que permanece na mente do ofendido é o equivalente de que quem sofreu fui eu. Eu sou apenas a vítima. Quem cometeu, de fato, a agressão foi ele, foi ela. Aí eu pergunto para vocês que nos ouvem, quer papel mais confortável que esse? Esse é um aspecto. Porque muitas vezes nós nos acomodamos dentro do âmbito psicológico, sentimental e racional. Porque as pessoas deixam com que esse problema não se resolva tão rapidamente. Isso eu estou falando do nível de família, a nível de sociedade, vizinhos, e principalmente de igreja. Principalmente de igreja. Outro aspecto, porque as pessoas têm dificuldade de oferecer o seu perdão, é o fato de alimentar a raiva, o ódio, o rancor. Digo ainda, meus amados, que as pessoas ofendidas, elas ficam presas nas suas amarras do sentimento ferido. Aí dizem, perdão, jamais. Porque o comportamento dessas pessoas, elas usam de escusas ou de desculpas, e por isso elas têm essa dificuldade. E geralmente, quando você pergunta para alguém que está ressentido, para alguém que foi ofendido, para alguém que foi destratado, que foi traído, e por assim por diante, né? Geralmente, essas pessoas dizem assim, já esqueci tudo. Apenas teoricamente. Por isso que esse assunto ele é muito delicado. É um assunto que requer que nós coloquemos realmente a mão na nossa consciência e também no coração. Porque esse comportamento, essas desculpas sempre estão presentes. Se depender de mim, a gente resolve hoje. Eu duvido. Vá para a mesa de uma pizzaria e ali como uma pizza os dois e ali tente colocar os pingos nos is. Então, muitas vezes, nós nos escondemos por trás de chavões que já não tem mais nenhum efeito na realidade. Geralmente, nós escutamos uma outra tipo de desculpa, o problema não está comigo. Entende? Porque as pessoas, quando há desavença, quando há essas situações de guerra, de discórdia, onde as pessoas se agridem,
geralmente a tendência é com o dedão assim, ó, você que é o culpado. O problema não está comigo, está com você. E posso lhes dizer, meus amados, que evidentemente que toda regra tem exceção, até porque dentro do aspecto aqui da análise da vida de Jesus, Jesus, na realidade, ele não fez por onde ter inimigos, mas os inimigos surgiram. Tá certo? Mas, dentro de um aspecto mais humano falando, humanamente falando, né, nossas limitações, nós não podemos, nós não devemos ter essa concepção de que o problema está com o outro. Porque se isso acontecer, nós corremos o risco de perder a vida eterna por falta de emitir, de oferecer o nosso perdão. As pessoas dizem, está tudo resolvido. Eu já me deparei com situações dessas. Eu disse, irmão, você é capaz de comer um saco de sal com seu irmão? Pastor, você é doido, eu morro. Se eu comer um saco de sal, não, amigão. Não é para comer um saco de sal de uma vez só. É para comer um saco de sal em pequenas porções, ali no feijão, no arroz. Ou seja, em outras palavras, é necessário que o perdão, uma vez dado, oferecido, possa ser visto. Porque tem pessoas que dizem que oferece o perdão, que dá o perdão, mas as pessoas nunca contemplam um testemunho sadio e verdadeiro de que o perdão realmente foi real, do que aconteceu. E contra fatos não há argumentos. Eu quero deixar isso muito claro, entende? Usando desculpas da seguinte forma: quem foi caluniado, quem foi difamado, quem foi agredido fui eu. As pessoas dizem, não sou cínico, eu tenho vergonha na cara, nunca vou pedir perdão, nunca vou oferecer meu perdão. Entende, meus amados? Porque sentimento ferido não é fácil. Então, tem pessoas que dizem, eu prefiro pagar o preço, mas não dou perdão, eu não ofereço perdão. Entende, meus amados? E nós precisamos realmente amadurecer a ideia do perdão, porque o nosso modelo é Cristo. Eu quero levá-los ao texto final, está aqui no livro de Mateus. Como eu falei, é só uma pincelada, viu? Porque o assunto é muito abrangente, não dá, seria muito tempo, mas aqui é pelo menos uma pincelada, aqui é o caminho das pedras, é para nortear por onde devemos iniciar o caminho. Em Mateus capítulo 6, no verso 12, eu confesso que uma vez eu estava pregando na igreja central de Recife, e lá tinha um dos diáconos, não sei, um dos diáconos que era judeu. E eles têm assim uma reverência muito grande, né, pela oração, né? Eles são assim realmente minuciosos na forma de adorar a Deus. E eu comecei o sermão orando o Pai Nosso. Aí ao proferir o Pai Nosso, eu falei, para, irmãos! Aí alguns tiveram um susto, abriram os olhos, eu disse, vamos sentar e vamos analisar esse verso, né? Assim, eu estava enfatizando a questão às vezes, da nossa incapacidade de ser real naquilo que a gente fala, né? Aí, então, mas aí eu aprendi também, quando ele chegou lá no finalzinho do curso, e disse, meu caro, meu nobre, o seu gesto foi muito importante, essa forma de você aqui interagir com a igreja foi muito importante, mas a oração merece mais respeito, ele me falou, né? Mas é o seguinte, meus amados, o que eu quero aqui é enfatizar no verso 12, e que está registrado assim, ó. Jesus ensinou para os seus seguidores, nós somos seus seguidores, mas aqui não é apenas uma oração para ser apenas mentalizado, ou assim, gravado na nossa mente, tá? E aqui diz no verso 12, e perdoa-nos as nossas dívidas. Então, a nossa dívida com Deus não é pequena, viu? Afinal de contas, nós matamos o seu filho. Foi por causa dos nossos pecados. Porque quando Jesus morreu, antes dele morrer, quando os pais perdoam-lhes porque não sabem o que fazem, horas depois, estava ali aquele corpo inerte, agora já sem vida,
estava chegando o pôr do sol, teriam que tirar, era a tradição judaica, tinha que tirar aquelas pessoas que foram crucificadas da cruz, e o arremate final era quebrar as pernas para que eles pudessem morrer de forma mais rapidamente. E quebraram a perna do que estava à direita, quebraram a perna do que estava à esquerda, para que eles morressem de forma mais rápida. E quando foram quebrar as pernas de Jesus, ele já estava morto. E mesmo assim duvidaram. Então a Bíblia diz que um dos soldados romanos ele rasgou do lado com a lança e saiu sangue e água. Estava coagulado. E aí você vai para a medicina diz que isso aí é resultado de uma profunda angústia. E essa angústia foi gerada pelo meu pecado e pelo seu pecado. Mas mesmo assim, Jesus teve a humildade de dizer assim: Pai, perdoa-lhes. Você já imaginou o que é isso? Jesus abriu a mão de ser vítima. É um assunto para pensar mesmo. Ele diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas. Mas ele diz assim: é condicional. Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, observe, meus amados, é uma via de mão dupla, viu? À medida que você pede perdão, oferece perdão, você também é perdoado. Entende? No verso 14 diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, o que for ligado aqui, pois não? Faltam 5 minutos? Ok. Eu já estou indo para os pontos finais. Então, veja que oferecer perdão não é uma opção, é uma necessidade, porque quando você oferece o perdão, mesmo tendo sido tratado injustamente, você tem paz. Mas quem não faz isso, meus amados, cada um no seu nível de rancor, de ódio, de raiva, mas precisamos nos libertar. E quero agora, dentro desse contexto, e para esses minutos que eu tenho, esses 4 últimos minutos, para falar dentro do contexto de igreja. Vivemos num período, nós não podemos esquecer que Mateus, capítulo 24, parece que é 11, o verso 12, diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Então, olhe bem, a falta de amor está atrelado à falta de oferecer perdão. E hoje nós vivemos dentro da igreja, como pastor, eu posso observar isso de forma mais ampla, né? O que acontece? As igrejas deixam de cumprir a sua missão por capricho de pessoas que não estão dispostas a aprofundar o seu conhecimento acerca desse assunto. Aí vem aquelas desculpas que eu falei aqui para vocês, que alguns, esses chavões que alguns usam, né? Já está tudo resolvido, o problema não está comigo, tá? Pastor, está tudo em paz, mas quando a gente vai para a íntegra, quando a gente vai analisar, a igreja não anda, a igreja não cumpre a missão por causa de pessoas que estão à frente, sem nenhuma capacidade de dar testemunho acerca do que é perdão. Infelizmente. E digo para vocês que muita gente está vivendo esse problema, precisando quebrar esses aguilhões, precisando quebrar essas algemas para poder se sentir livre, liberto de fato. Porque tem pessoas que eu já me deparei com muitas situações que a pessoa vem para adorar, quando é fulano, Beltrano, que está pregando, volta para casa. Ou vai fazer outra atividade, mas não fica na igreja. Como queremos ir para o céu? Tem pessoas, evidentemente, que a igreja tem normas, tem suas normas, suas regras, seus princípios, e deve ser levado a sério, porque a Bíblia tem que ser, a igreja tem que ser regida não por mão de ferro, mas é pela Bíblia, o Espírito de profecia e o manual da igreja.
E isso dentro de uma perspectiva redentiva, que diga-se passagem. Evidentemente que existem casos e casos, mas tem pessoas que de fato não têm, não está numa situação digna de pregar. Tudo bem, essa aqui é a regra. Mas existem exceções, ou seja, pessoas que pela patente que tem, entende, meus amados, usam de má fé e simplesmente vão criando conchavos, situações desagradáveis na igreja, de maneira que a igreja parece mais um campo de guerra. Então, nós precisamos realmente nos moldar por essa visão de Jesus Cristo, né? Desse autêntico perdão, desse direito que é nosso, mas eu vou abrir mão, porque eu quero ser feliz, eu quero ver o outro feliz. Então, rogo a Deus, meus amados, que essa decisão, né, decidir oferecer o meu perdão. Então, se fala para alguém que foi algum momento, pelos seus familiares, por algum amigo, por algum ente aí no âmbito de trabalho, ou em qualquer outra situação, na igreja, se você está com o coração magoado, triste, rancoroso, então, que você possa, nesse texto bíblico, em que Jesus na cruz, numa situação desfavorável, olhou para aqueles de forma verdadeira e disse: Pai, perdoa-lhes. Ofereça o seu perdão. Faça como essa mãe que, de forma injusta, de forma inesperada, perdeu seu filho por causa de atitudes de pessoas que estavam alcoolizadas, drogadas e assim por diante, mas que olha nos olhos, olha, eu vim aqui por uma causa maior. Eu vim oferecer o meu perdão, porque eu quero ter paz, eu quero viver livre. Porque, meus amados, quem não oferece perdão é prisioneiro do nosso arqui-inimigo. Tá bom? Então, que Deus nos abençoe. O meu apelo é para que você possa aprofundar essa sua experiência pessoal, tá? Busque auxílio na palavra de Deus, se necessário de um profissional que ajuda também, entende? Às vezes a gente está aprisionado psicologicamente por N questões, mas eu faço esse apelo porque nós estamos vivendo um período muito especial, Jesus está na iminência de voltar, entende, meus amados? E nós não podemos ter essa síndrome de Pedro, 7 vezes é o suficiente, ou seja, eu sou obrigado a perdoar, e é como se eu estivesse dizendo isso, mas Pedro se converteu, Pedro deu um outro rumo ao seu cristianismo, à sua liderança, a partir do momento que ele se identificou, né, com esse chamado. Então, rogo a Deus, a você você é membro você que faz parte aí de igrejas, famílias, grupos, então aprofunde esse conhecimento para que o Espírito Santo lhe capacite para que você possa realmente ter essas condições. Não adianta dissimular, não adianta viver uma vida como se tudo estivesse joinha, porque só estando livre de fato é que nós poderemos fazer a vontade desse Deus Todo-Poderoso e maravilhoso. Então, quero finalizar agora com oração, mas eu quero que você erga a sua mão se você sentir o desejo de dizer: Pai Celestial, me ajuda, porque esse assunto está em todos os níveis, em todos os relacionamentos. E se depender de mim, ajuda-me a abrir mão desse meu direito, porque eu estou ressentido, mas o poder de Deus é maior. Então, se você tem esse desejo, dizer: Senhor Deus, eu quero trabalhar melhor esse conceito de perdão. Ajuda-me a oferecer perdão. Vamos orar, então? Pai Celestial, nosso bondoso Deus, aqui estamos na Tua presença para lhe pedir a Tua bênção, para suplicar, Pai Celestial, que a nossa atitude possa ser respaldada na atitude de Jesus. O nosso quadro não está tão complicado, tão difícil como estava o de Jesus. Pendurado numa cruz, depois de ter sido maltratado, espancado, esfolado, quase que vivo. Mas Jesus mostrou a sua grandeza dentro desse aspecto humano,
em olhar para os que estavam ali com muita dificuldade, de cima para baixo, e disse: Pai, perdoa-lhes. E o bom de tudo, Pai Celestial, é que, após essa atitude, há registros bíblicos de que muitas pessoas se converteram. Obrigado, Pai Celestial, porque depois de uma atitude desta, depois de um procedimento desse, consciente, cheio do Espírito Santo, a primeira pessoa a ser beneficiada somos nós mesmos, porque a paz voltará a reinar em nós. Não haverá mais espaço para mágoa, para tristeza, rancor, raiva, ódio, jamais. Nos ajude, Pai Celestial, a ser uma bênção na nossa casa, no nosso lar, na nossa vizinhança, no nosso trabalho e também na tua casa, na igreja. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade e nos ajude a testemunhar da forma correta acerca desse assunto sublime que é o perdão. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Louvado seja Deus.